Aula de inglês para iniciantes. Você sabe quais são os erros mais comuns que brasileiros cometem ao falar inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou falar 7 erros comuns que brasileiros cometem quando falam inglês. Então aproveita, porque tem muita gente que passa anos estudando inglês e demora um tempão para corrigir esses erros, principalmente os últimos. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Antes da gente falar dos erros propriamente falando, eu quero deixar 2 observações aqui para você. O primeiro é com relação a medo. Eu vou falar de erros aqui nesse vídeo, então eu não quero que esses erros intimide você a falar inglês. Não deixe que eles te intimidem a falar inglês. Simplesmente entenda esses erros, observe se você de repente está cometendo algum desses erros ou não, e se você tiver, bola pra frente. Não fica com medo ou vergonha ou qualquer coisa do gênero, combinado? A segunda observação é com relação a erros que brasileiros cometem. Por que brasileiros? Então quer dizer que, sei lá, outras pessoas não cometem esses erros? A questão aqui é o seguinte, esses erros eles estão diretamente ligados à nossa língua portuguesa, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente pronuncia as palavras, e geralmente são padrões da língua portuguesa que a gente acaba levando para a língua inglesa e aí acaba surgindo esses erros. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro erro. Esquecer de colocar o to entre os verbos. Isso aí é um erro bem comum, principalmente entre aqueles que estão começando a estudar o inglês. Por quê? Porque pensa na seguinte frase: eu tenho que estudar. E eu vou colocar uma outra frase também: eu gosto de viajar. Como que você falaria essas 2 frases em inglês? É muito comum eu ouvir de brasileiros a seguinte maneira: I have studied. I like travel. E tá faltando alguma coisa aí no meio, que no caso é o to. Qual que é a maneira correta de falar essas frases? I have to study. I like to travel. Então, toda vez que você tem 2 verbos na língua inglesa, você precisa colocar o to entre eles. Isso acontece porque o primeiro verbo você de fato está conjugando. Eu gosto, eu tenho. E o segundo verbo você simplesmente está falando ele está no infinitivo. Viajar, estudar. Então, você não precisa conjugar esses verbos. Tem algumas situações onde você não vai colocar o to, você vai fazer de uma maneira diferente, mas o foco aqui não vai ser esse. Então a ideia é te passar essa mensagem principal, que é não esquecer de colocar o to entre os verbos. E isso automaticamente nos leva para o segundo erro. É muito comum alguém chegar e falar assim: eu posso estudar agora. Como que você falaria essa frase em inglês? Eu posso estudar agora. Eu já ouvi bastante isso aqui. I can to study now. E tem erro aí. Qual que é o erro daí? Você sabe? O erro é o to, justamente ele que eu falei anteriormente. A maneira correta de você falar essa frase é da seguinte forma: I can study now. Ou seja, você não vai usar o to depois do verbo can. Por quê? Porque o verbo can, ele faz parte de um grupo de verbos que se chama verbos modais. Tem outros verbos também, e eu costumo dizer que esses verbos mandam na oração. Eles perguntam, eles afirmam, eles negam, e nesses casos você não vai colocar o to depois do verbo. Por quê? Porque é assim. Quem criou a língua inglesa definiu que ia ser assim. Mas na prática, óbvio, de tanto que você ouve, de tanto que você entra em contato com o idioma, com o tempo, isso aí não vai ser um problema para você. Então não precisa ficar decorando nada não, tá bom? Mas lembre-se disso. Depois do verbo can, você nunca vai colocar to. Você coloca o verbo direto, combinado? Eu quero saber de você agora. Esses 2 erros que eu acabei de falar, você comete ou não? Me conta nos comentários que eu quero saber. O próximo erro é bem comum também, é quando a gente fala de idade em inglês. Por quê? No português a gente fala que tem uma certa idade. Por exemplo, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos e assim por diante. A gente fala que tem uma idade. E aí entra uma dica legal aqui. A maneira como você fala algo em português não significa que em qualquer idioma do mundo vai ser assim também. Cada idioma tem a sua maneira de transmitir as mensagens. No caso do inglês, você não fala que você tem uma idade, você vai falar que você é uma idade. Então, você vai usar o verbo to be. Mas o que é verbo to be? Eu já fiz um conteúdo sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois esse vídeo, e o link na descrição do vídeo também. Então assiste esse vídeo e depois corre lá e assiste o vídeo do verbo to be também. Mas como que fica então? Eu tenho 20 anos de idade em inglês. I am 20 years old. Ou simplesmente I am 20. Ambas as frases estão corretas. Então perceba que você não vai falar I have 20 years old. Simplesmente você não vai usar o verbo to have, que seria o ter.
né? O verbo ter em inglês. Você vai falar I am, usando o verbo to be. Os próximos erros que eu vou falar agora têm a ver com pronúncia. São erros de pronúncia que geralmente a gente carrega da língua portuguesa. Então, é bem natural quando alguém chega para você e pergunta como você está? Você vai falar I am good, and you? Só que a pronúncia não sai geralmente dessa maneira. É muito comum eu ouvir I am good, and you. Ou seja, depois da letra D na palavra good e da palavra and, é comum eu ouvir alunos colocarem um som de vogal, um som de I. Então, good fica good e o and fica and. Aí fica errado, fica uma sonoridade que muitas vezes a pessoa até vai te entender, mas dependendo da palavra, do contexto, pode dificultar outra pessoa de entender o que você está falando. Então, nesses casos que a gente não tem uma vogal no final da palavra, você vai terminar o som na própria consoante, no caso que é o D aqui. Então, good, good. É um leve som de D, and. Você simplesmente faz um som bem leve de D. Então, I am good, and you? Dessa maneira. Perceba aqui também que o som do D com Y eu junto, então fica um som de I ali, mas por conta do Y e não porque eu estou colocando um som de I. Se você colocar um som de I forçado, fica dois sons de Is. And you. Não. And you. I am good, and you? Essa seria uma sonoridade mais interessante para você falar. O erro seguinte também tem a ver com esse som de I, mas por incrível que pareça, ele é ao contrário. Eu vou colocar duas palavras aqui, coffee e cough. Perceba que a escrita dessas palavras são diferentes. A primeira delas é café, a segunda delas é tossir ou tosse. Pode ser o verbo, pode ser o substantivo. Mas por que eu estou falando isso? Coffee. É muito comum eu ouvir brasileiros falando cough, cough. Aí não sai café, sai tosse. Então perceba que tem um double I aqui no final. Então esse som, sim, você vai ter que fazer um som de I. Coffee, coffee, coffee. Enquanto que tossir ou tosse não vai ter esse som de I. O som morre num F, cough. Então apesar de ter todas essas letras aqui, o som que você vai fazer é só de um C, de um O e de um F. Cough, cough e pronto. Combinado? O terceiro erro de pronúncia tem a ver com uma palavra muito comum também. Eu vou colocar essa palavra agora aqui e eu quero saber como que você pronuncia essa palavra. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho, caso você não lembre, mas pausa o vídeo e pensa, pô, como que eu falo essa palavra? Sabe como é a maneira correta de falar essa palavra? Money, money. Não é money e nem money. Ou seja, esse finalzinho aqui de EY da palavra dinheiro não se pronuncia EI, e sim I. Então você vai falar money, money, money. O último grupo de erro que eu trouxe aqui para vocês são os falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras parecidas que possuem significados diferentes em outros idiomas. E o primeiro deles é o verbo to pretend. O que é o verbo to pretend? Se você olha para esse verbo, você vai pensar que ele é pretender, mas na realidade ele é fingir. O verbo pretender em inglês é o verbo to intend. Você já conhecia essa diferença ou não? Me conta nos comentários aqui que eu quero saber também. Então, é muito comum uma pessoa que falar, eu pretendo viajar na semana que vem. E a pessoa fala, I pretend to travel next week. E tá errado, né? Eu finjo viajar na semana que vem? Enfim, pode ser, mas com certeza não é essa a intenção que a pessoa teve. Então, como é que você falaria essa frase? I intend to travel next week. Essa é a maneira correta se você quiser falar que você está pensando, pretendendo em viajar semana que vem. Agora, e se eu quiser usar o verbo fingir? I pretended to be sick. Então eu fingi que estava doente. Então essa é a maneira correta de você utilizar esses dois verbos sem cometer esse deslize do falso cognato. Um segundo exemplo aqui, também bem interessante, é atualmente. Como que você fala atualmente em inglês? Tem uma palavra em inglês que é actually. Essa palavra aqui, ela parece muito com atualmente, mas nada a ver. Ela significa de fato, na verdade, quando você está lá querendo explicar alguma coisa, aí você usa essa palavra. Então eu separei duas frases para você ver como que usa cada uma dessas palavras. Vamos lá. Nowadays I just drink water.
Hoje em dia, eu simplesmente, ou apenas, eu só bebo água. Actually, I won't travel next week. De fato, na verdade, eu não vou viajar na semana que vem. Então perceba como que você usa essas duas palavras dentro de cada contexto. Dá para confundir, porque é muito parecido actually com atualmente. Mas quando você consome muito conteúdo ouvindo e lendo, aos poucos você vai perceber a maneira correta de usar cada uma dessas palavras sem se confundir. E como eu sempre falo, existe uma maneira muito simples de você aprender o idioma, que é através do consumo de conteúdos. Mas não basta você simplesmente apertar o play no áudio ou simplesmente ler um livro. Existe toda uma estratégia por trás que vai te ajudar a absorver o idioma de uma maneira muito mais natural e até mais rápida. E eu ensino essas técnicas e esses exercícios no meu e-book gratuito, que está no primeiro link da descrição desse vídeo. Então clica lá, confira o material que ficou bem legal. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e fez sentido para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e continuar te ajudando nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.